Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Palmeiras. Como estão? Tudo bem, gente? Comentar neste vídeo sobre o Agustin Giai, que é o novo reforço do Verdão. É uma contratação que sinaliza, de fato, muitas coisas aí no Palmeiras neste momento. E é muito difícil, né, você encontrar em algum vídeo do José Novales aqui falando o que eu vou falar aqui agora, né? A despeito de todos os problemas que ainda possa haver na gestão, o Palmeiras sinaliza que pode sim querer dar um passo à frente aí, depois de muitas conquistas, começa a sinalizar que sim, que talvez deseje sim dar um passo à frente na modernização da sua gestão. É difícil para falar um negócio desse, porque eu sou muito exigente em relação à questão de modernização no futebol, né, gestão eficiente. Muitos de vocês sabem que eu acompanho muito o Fortaleza, elogio muito a gestão do Fortaleza, né? Aqueles que me acompanham muito mais fielmente sabem o quanto eu critico o Fortaleza, né? Quanto eu vejo que ali também há muita oportunidade perdida, há muitos erros sendo cometidos pela gestão do Lion, né? Então, eu sou muito exigente nesse olhar para o que é a modernização de uma gestão, para o que é uma gestão eficiente, para o que é uma gestão que não busca a prática da excelência, né? Então, sou muito exigente. Então, em virtude disso, eu acho muito significativo apontar aqui que o Palmeiras está dando passos importantes aí, pode, né, neste momento, dar passos importantes no sentido de modernizar a sua, a sua gestão, tá? Não importa o que seja, Leila, isso é muito importante também nesse momento, né? Você odeia a Leila por causa disso e daquilo. Você não gosta dela porque ela aparece e tal, muito demais. Quando ela vai para as redes sociais para falar, né? Às vezes ela fala um monte de. Não, não importa, tá? É vital neste momento na nossa sociedade, em relação a tudo, que a gente tome muito cuidado com essa abordagem moral, sabe? A gente paremos de olhar tanto para o comportamento, né? E olhemos um pouco mais para o trabalho, ok? Isso é vital para que a gente consiga avançar em vários aspectos importantes nas nossas relações aqui sociais aqui no Brasil. O fato é que a contratação de GI, ela se insere dentro de outras contratações que o Palmeiras vem fazendo aí para essa janela. Felipe Jonathan, por exemplo, é um jogador muito diferenciado, né? É um daqueles jogadores brasileiros que jogavam no exterior, que precisavam ser recrutados. Um dos melhores, na minha opinião, tá? Além do que, né, a contratação do GI, ela se insere também dentro da busca de um jogador que ela no passado falava, lá no começo da gestão dela, que buscaria jogadores promissores, não sei o que tal, aquela coisa toda. Eu acho que esse trabalho ainda é muito rudimentar, né? E há muito pouco de amostra para nós falarmos que essa prática de buscar jogadores promessas importantes, novos, ainda é uma coisa muito, muito incipiente, tá? Até porque, gente, a busca de jogadores muito jovens, né? Tanto aqui no Brasil como na América Latina, é, é algo bastante complicado para o Palmeiras fazer, porque o Palmeiras precisa contratar jogadores muito bons, né? Muito bons mesmo, jovens muito acima da média. Por quê? Porque o Palmeiras tem hoje a melhor categoria de base do Brasil, tá? A melhor, né? E isso aí não dá para discutir. Eu vou além, né? Para mim hoje, né? Se a gente olhar para o trabalho sendo feito e para o resultado, né? Eu diria para você que é a melhor da América Latina no momento, tá? Temos reações aí nesse sentido aqui no Brasil em alguns clubes, mas não dá para comparar o que está acontecendo no Palmeiras hoje, ok? Então, a contratação do GI, ela é importante porque ela se insere dentro de um tipo de contratação, né, diferente, um olhar diferente para o mercado, uma sofisticação desse olhar para o mercado. A fuga do óbvio, né? E é também um tipo de contratação que vai ao encontro de uma necessidade. Por quê? Neste momento, há um olhar para a necessidade também, né? Havia um olhar muito direcionado para a teimosia em alguns pontos, né? E a contratação do GI quebra um pouco esse olhar da teimosia, né? E a quebra vem, sobretudo, por causa do olhar da necessidade. O olhar da necessidade se impõe ao olhar da teimosia. E do que eu estou falando propriamente? Eu estou falando do Marcos Rocha. Marcos Rocha era a prática da teimosia, a insistência da teimosia. O GI é a necessidade, que a necessidade existe ali do Palmeiras fazer uma contratação.
de jogador para aquele setor, né? Mas a não contratação era porque a teimosia se impunha, né? Então, neste momento, o GI é a necessidade se impondo sobre a teimosia. Ora, isso é ou não é muito progressivo? É claro que é. É muito importante também. Então, agora eu vou falar com vocês o que é o GI, como ele joga, se de fato for uma boa contratação mesmo, do ponto de vista do futebol jogado em campo. Só antes de chamar a sua atenção, né, se você me permite, abrir um parênteses e falar que este vídeo tem um patrocínio aqui da 1xBet, que é uma casa de aposta importante para o meu trabalho, mas também para você, apostador, dentre outras coisas, porque é uma casa de aposta tida na Europa como uma das mais confiáveis do mundo, para muitos a mais confiável do mundo. Isso é importante hoje quando você fizer sua fezinha, né? E numa casa de aposta que não fique assim envolvido em polêmica e tal. Você quer apostar, aposta mesmo por uma gigante, gente. Uma gigante do mundo das apostas, né? Mas que seja confiável, que não fica te enrolando na hora de entregar os seus lucros. Isso também é um ponto bastante relevante, né? Quando você ganha R$ 100 numa casa de aposta e pede o saque, esse valor entra imediatamente na sua conta. Se você tiver a sorte de ganhar uns R$ 5.000, daí para cima, uns R$ 4.000, daí para cima, né? É muito provável que aquela casa de aposta peça novamente seus documentos, a documentação da sua mãe, do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô e assim por diante. É um negócio absurdo. Fica te enrolando durante meses para entregar esse grande valor. Isso acontece, tá? Então nessa hora você vai entender que tem casa de apostas por aí e tem a 1xBet, tá? Além do que você tem ali odds muito altas, né? Muito interessantes e não tem enrolação de ficar suspendendo mercados e acréscimo de jogos, não. Tá? Isso também é muito importante na 1xBet. Não conhece o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá. E coloque o código promocional XJOSA para você ter direito a um bônus de até R$ 3.000 no seu primeiro depósito. Tá bom, gente? Uma dica de aposta. Hoje, Brasil e Estados Unidos, o jogo assim em Orlando, né? Acho que tem muito brasileiro lá para assistir. Vai ter mais brasileiro lá do que americano, né? Porque lá na Flórida, né? Orlando e Miami, sobretudo, o que não falta é brasileiro, sobretudo do agronegócio, né? Moram tudo lá, né? Alguns nem sabem mais onde fica o Brasil, né? Enfim, então, fica essa dica para você aí, dá essa força lá, caso você curta uma aposta esportiva. Fechando parênteses e voltando a falar do Agostinho Giai. 20 anos. Apenas 20 anos, jogador que já... ele chegou, acompanhou ele desde quando ele chegou ao São Lourenço. Por quê? Porque há casos de jogadores que estão no clube desde os 12 anos, 10, 11, 12, 13 anos de idade, né? Há jogadores que chegam um pouco mais tarde, jogadores que são descobertos um pouco mais tarde. O Giai, ele chega ao São Lourenço quando ele tinha 15 anos. 15 para 16 anos, quase 16 anos na verdade, né? Mas ainda eram 15 anos. Então, claramente, que alguém falou, Josa, tem um jogador aqui muito importante. Naquela ocasião, eu já não viajava mais. Eu tinha parado com as minhas viagens para a América Latina para ver futebol, analisar futebol, estudar futebol, né? Até então, né, fazendo um recorte dos últimos 10 anos, quando eu parei de viajar, foram 64 viagens para a Argentina, gente. 64. Então, quando alguém falar que conhece tal, futebol, não sei o quê, tudo bem, pode até não ser muito relevante, mas você sabe o que acontece em Salta, por exemplo? Pois é, eu estive em todas as províncias da Argentina, né? Então naquela ocasião eu não tinha visto em loco o Giai, né? Eu já tinha parado, portanto, com essas viagens. Eu passei a trabalhar com as fontes, né, que eu construí durante quase 2 décadas viajando para a América Latina, né? Inclusive para a Argentina. Então eu não vi em loco ele surgir. Não foi o caso de alguém falar, tem um jogador aqui, eu ia assistir, eu ia vê-lo pessoalmente. Então foi tudo a partir de informação, né? Quando foi possível fazer vídeos, esses vídeos foram entregues também para eu analisar o jogador. Então isso quando ele tinha 15 para 16 anos, quando ninguém falava dele, né? E naquela ocasião eu já tinha reparado que ele era jogador muito interessante. De lá para cá foram muitas as vezes que eu indiquei o Giai para o futebol brasileiro. Por quê? Ele era um jogador que crescia, né? E ao mesmo tempo que crescia, ganhava uma certa força física, né? Era um jogador que cometia pouquíssimos erros como um lateral, né? Era um jogador que quando ia para o campo de ataque, muitas vezes trabalhava muito bem, com muita eficiência no campo de ataque, a ponto de, já com seus 16 anos e meio para 17 anos, começou a ser utilizado como meio-campista em algumas situações. Inicialmente como volante bem aberto pelo setor direito e numa outra oportunidade o Giai foi colocado até mesmo para jogar um pouco mais centralizado e funcionou, deu uma resposta muito positiva nesse sentido. O Giai era um jogador também que quando ia ao fundo do campo, né, quando ia para o campo de ataque, muitas vezes ia para o fundo do campo
e fazia bons cruzamentos, o que também chamava bastante a atenção. Neste ponto, os cruzamentos que mostravam uma sofisticação muito elevada para o jogador de tão baixa idade, na minha opinião, é algo em que ele não evoluiu muito. Acho que deu uma parada aí no tempo, não é que ele cruza mal, cruza bem, mas eu acho que, como houve muita coisa nele que ficaram bem mais positivas de lá para cá, acho que na questão do cruzamento ele precisa evoluir um pouco mais, embora não seja um número baixo de acertos, tá? É um número bem significativo, lembrando que cruzamento não é um negócio simples, né? Você manda a bola para a área, né? Para ser considerado um cruzamento certo, o seu atacante tem que chegar na bola, né? Senão, então é até injusto isso aí para aquele que está fazendo o cruzamento, né? O Jair é um jogador de corredor, né? Um jogador que tem, embora possa jogar no meio de campo, é um jogador de corredor. Quando eu falo de corredor, né, isso é algo positivo, não é algo que o limita, né? É algo que, né, acrescenta qualidade para o seu jogo, porque ele tem um entendimento do que é o corredor, ele sabe jogar no corredor, né? Então ele sabe fechar o corredor quando precisa, em linha defensiva ele é muito bom, em recomposição é algo que o Jair, na minha opinião, caiu um pouco de qualidade aí. Nos últimos 2 anos, na minha opinião, houve essa queda, evidentemente que nem tudo é perfeito, né? Mas não é nada absurdo também. Agora, a questão, por exemplo, de fechar, isso é importante para o Palmeiras do Abel também, fechar a defesa ali em linha, né? Ele é um jogador bem interessante. Não somente fechando pela lateral, mas numa situação extrema, você pode até pensar o Giai fechando ali como um zagueiro. Olha que coisa interessante, tudo que o Abel gosta, né? Um lateral direito que pode perfeitamente ser confundido em alguns momentos como um zagueiro defensivo, né? Então já entrega essa qualidade que o Abel consegue enxergar no Marcos Rocha. A diferença nesse caso é que o Marcos Rocha é um nanico, perto, não é tão pequeno assim, né? Mas ele parece ser bem menor que né? O Giai, embora não seja tão grande assim, parece até muito maior. E por que parece muito maior? Porque ele tem um tempo de bola que o Marcos Rocha não tem, né? Então ele tem 1,80 m o Giai, né? Ele consegue sair do chão com facilidade e acho que isso é algo que ele pode ser trabalhado para evoluir no seu jogo, né? Esse jogo aéreo ofensivo, né? Porque ele tem um bom cabeceio, uma saída do chão muito boa, um tempo de bola muito interessante, né? A melhorar, evidentemente, né, o posicionamento na área em situações de cobrança de falta do time adversário. Só que esse ponto aí, sabe quando a gente fala que aqui no Brasil os atacantes têm dificuldade para atacar os espaços? Eu diria para você também que há uma outra grande deficiência aqui no futebol brasileiro, né? A dificuldade dos nossos jogadores de fazer uma leitura e se posicionarem bem dentro da área em situações, por exemplo, que a equipe está ou vai fazer gols, né, ou então precisa evitar gols, né. Há uma leitura muito ruim de onde a bola vem, né. Então a disputa geralmente é muito severa porque no caso do defensor, ele nem sempre tem uma leitura perfeita de onde essa bola pode pintar dentro da área, de tal sorte que ele precisa sair atrás dela, correr atrás dela, muitas vezes, né, ir para a disputa e nem sempre ganha, né. Então isso aí acho que também tem que ter evolução. O Giai não é perfeito também neste ponto não, tá? Agora, por exemplo, quando ele precisa disputar, né, uma bola contra um atacante, ele consegue mandar muito bem quando está ali posicionado no setor da bola, né? Então acho que lá na frente, lá na área, ele também pode sofisticar um pouco mais esse jogo ofensivo fazendo gols, né? E nesse sentido, acho que foi sempre um jogador muito tranquilo, um jogador que tem muito esse perfil de defensivo, né? Parece que na cabeça dele nunca foi muito clara essa situação de ser também um jogador que pode pisar na área em alguns momentos, né? Por quê? Porque o Giai já é um jogador que tem essa mentalidade de meio campista, né? E pode ser colocado também até como eventualmente como um camisa 8 em alguma situação, né? E acho que ele vai mandar muito bem. Mas é um jogador que não pisa na área em algumas situações que a equipe pede muito, ele poderia fazer isso um pouco mais, tá? É um jogador que tem muito drible, usa muito drible para conseguir se safar dos marcadores e também para progredir, né? Agora, é um jogador que usa o drible quando ele não pode fazer o passe. Quando ele pode fazer o passe, ele prefere passar, soltar essa bola, se apresentar um pouco mais à frente para receber também. É um jogador que tem uma personalidade muito interessante, aí é um ponto alto do Giai, desde quando ele tinha lá os seus quase 16 anos, já era um ponto muito importante na personalidade desse garoto, né? Muito, 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 sabe, assim, muito confiante no seu jogo, tá? É um jogador que, além disso, da confiança que tem no seu jogo, ele parece também saber muito bem o que está fazendo dentro de campo. Isso é muito importante. Parece ter clareza, sabe? E o curioso é que quando você estiver no estádio, na arquibancada do estádio, você vai perceber que o Giai é um jogador que parece ter muita lucidez,
também dentro de campo. Parece ser sempre um dos mais lúcidos, tá? Apesar de apenas os seus 20 anos de idade. Então é muito interessante essa contratação, porque eu acho que o Palmeiras pode não somente ganhar muito lucro futebolístico com esse jogador, pode sim chegar para resolver o problema da lateral direita do Palmeiras definitivamente, como o Verdão também pode ganhar muito dinheiro com ele no futuro. Acho que é um jogador, um lateral completo, de altíssima categoria, de bom nível, de nível de seleção argentina, já com convocações inclusive para a seleção argentina, tem muito a evoluir. Acho que o Palmeiras pagou até barato para um jogador que o Palmeiras pode vender por muito mais caro, um valor muito mais alto em pouco tempo. Nesse sentido, em teoria, um grande reforço para o Verdão, o Agustín Giai. Gostou da análise? Se possível, deixa o valeu demais para dar uma força aqui pro canal, ou então deixa o Pix, vou deixar também a chave aqui junto com o comentário fixado. É isso.